Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu quero estar partilhando com vocês uma palavra profética, uma palavra bastante abençoada para a tua vida. Você já ouviu falar das 3 ferramentas do milagre? Eu quero estar partilhando sobre as 3 ferramentas do milagre, as 3 ferramentas do milagre. Esta é a palavra que eu quero estar partilhando com você. E eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre milagres e como você poder alcançar o teu milagre, como poder buscar o milagre, quais os caminhos que você deve trilhar para poder viver o milagre. O milagre é recebido da parte de Deus. Então, eu quero que você fique comigo nesse vídeo, eu quero que você preste atenção naquilo que o Senhor Deus tem para poder entregar para o teu coração. Eu quero partilhar o livro de Gênesis, o seu capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12, o seu verso de número 1. A palavra de Deus vai dizer no capítulo 12 e o versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você já imaginou que quando Deus chama a Abraão está vivendo problemas dentro do seu relacionamento com Sarai? A Bíblia revela que Sarai não poderia alcançar. Como Deus poderia chegar para alguém e poder fazer uma promessa de torná-lo pai de multidões, visto que a sua mulher não pode alcançar? Logo, você vai entender que quando Deus ele faz a promessa, não é a dificuldade que bloqueia Deus de operar. Então eu quero dizer para você que não é o problema que vai impedir Deus de poder operar na tua vida. Sabe por quê? Maior é Ele quem prometeu. Se Ele prometeu na tua vida, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Eu disse 3 ferramentas ou 3 pilares que levam você a viver o milagre. O primeiro é conhecido como a promessa de Deus. A primeira ferramenta é a promessa de Deus. A promessa é tido como o alicerce. Eu poderia chamar o triângulo do milagre. A promessa, quando Deus faz a promessa para alguém, essa pessoa se agarra naquilo que Deus prometeu, e automaticamente ela vai para o segundo item, ou a segunda ferramenta, que é conhecida como fé. A fé, ela é a ponte entre o alicerce, tem uma fé, uma ponte. Logo, a fé é o firme fundamento que te faz você crer, que te faz você estar conectado com Deus através desta promessa. Por esta razão que se tem promessa é porque tem fé. Quem tem promessa, recebe promessa da mão de Deus, ele tem fé para poder aplicar. Então você vai entender que existe entre a promessa uma fé também existe. Logo você vai entender que existe também a esperança como o terceiro item, ou a terceira ferramenta que nos faz viver o milagre. Tem promessa, tem fé e tem esperança. A esperança é a força que te faz manter. Muitas das vezes você já ouviu pessoas dizer que eu busco por um milagre na área da saúde e este milagre nunca chegou. Mas eu quero trazer essa palavra profética, essa revelação poderosa. Quando você tem a promessa de Deus, você sabe que Deus fala que eu bem sei os vossos pensamentos e que Deus ele conhece o que você passa, o que você enfrenta. Então Deus ele tem a capacidade de poder operar na tua vida. Logo você tem a promessa de Deus, você se agarra na promessa. E quem se agarra na promessa, ele vive a promessa de Deus. Logo, recebendo a promessa, você tem a fé. E a fé é o firme fundamento, a fé que te garante, a fé que te deixa você estar diante da presença de Deus. Então você começa a entender que quando Deus chama a Abraão, Abraão não tem condições de viver um milagre, mas Deus, ele sabia que Abraão iria aceitar essa promessa, esse chamado, iria na direção de Deus. Quando Deus chama a tua vida e você se alinha com o propósito de Deus,
Deus. Você vai viver na direção da promessa. Sim, você anda na direção da promessa, porque Deus te prometeu e fiel é Deus para cumprir quando Ele promete. Abraão não tem condições. Vocês vão perceber, os irmãos vão entender que quando o tempo passa, o tempo passa para Abraão, mas a promessa de Deus está em pé. O tempo passou, Abraão conheceu a promessa, mas ele também tem a fé em Deus. Por isso que essa fé em Deus é a ferramenta que faz o crente andar debaixo da graça do Espírito Santo de Deus. Então, se você recebeu a promessa, Deus vai operar na tua vida. E eu quero lhe dizer que quando você é crente, você tem essas ferramentas, Deus tem uma palavra para o teu coração. Não importa quanto tempo você esperou pelo milagre, quanto tempo você aguardou pelo milagre, quanto tempo você busca pelo milagre, desde que você tenha esses 3 pilares ou essas 3 ferramentas, você vai viver milagre, tua casa vai viver milagre. Talvez você procure um milagre na área financeira, você precisa ter uma promessa de Deus, Deus precisa prometer alguma coisa para você, você tem alguma promessa da parte de Deus, e a maior promessa é aquela que nós iremos morar no céu. Então nós nos agarramos com fé, e a fé nos torna conectado com Deus para poder viver o milagre, e automaticamente nós começamos a ter a esperança. Amém? Que o Senhor Deus venha te abençoar rica e poderosamente, que a partir dessa mensagem você consiga entender o que Deus tem para fazer na tua vida. Não é e não está nada perdido. Por quê? Porque Deus é na tua vida. Seja abençoado no dia de hoje. Que a graça e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça com a tua vida. Amém? Que Deus abençoe você no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.